Oi, gente! Começando agora mais um programa Unieducar Entrevista. E hoje tenho o prazer de receber, já estão aqui ao meu lado, as convidadas Mariana Gonçalves e também Sabrina Lapenha, elas que são proprietárias da AMA Consultoria Materno-Infantil e também são docentes da Unieducar. Sejam muito bem-vindas. Oi, Mirela, Olá, obrigada. Obrigada, Unieducar, pelo convite. Muito obrigada. É um prazer recebê-las. E a gente vai falar hoje no nosso programa sobre amamentação e retorno ao trabalho. A gente sabe, né, meninas, que é um dilema para muitas mulheres essa questão de voltar ao trabalho e amamentar. Muitas deixam de amamentar, o que acaba prejudicando bastante, né, a formação do bebê, esse vínculo mãe e filho. Posso começar com você, Sabrina? Claro. Queria que você falasse como essa mãe que está voltando ao trabalho agora, né, como ela deve fazer para conciliar a amamentação e retorno ao trabalho. Perfeito, Mirela. Como você mesmo falou, né, o retorno ao trabalho ele é um dos motivos de desmame precoce. Muitas mães acham que porque precisa voltar a trabalhar, a amamentação deve ser interrompida ou deve ser iniciado leite artificial. E isso não é sinônimo, né, não é causa-consequência. Uma mãe que sabe disso, ela pode se organizar, né, conhecer seu próprio corpo, fazer uma rotina de ordenhas, né, conhecer sua rede de apoio, alinhar sua rede de apoio, se vai ser a sua mãe, o esposo, uma cuidadora, para oferecer esse leite ordenhado, certo? E se organizar em relação ao estoque de leite para que não haja necessidade de interromper a amamentação. É interessante que ela ordene, né? E a gente vai falar com mais detalhes adiante, né? No trabalho, nos horários em que o bebê estaria mamando, certo? E aí em casa, a amamentação em livre demanda. Então, não é sinônimo de desmame precoce o retorno ao trabalho. Com certeza é algo que a gente deve... Desafio. É um desafio, deve ser discutido de fato, não é, Mariana? Fala pra gente como fazer isso, como essa ordenha, como essa mãe pode conseguir fazer isso na prática. Vamos lá, vamos começar, né? Não é tão simples, as pessoas acham que não precisa de uma preparação, precisa de uma preparação. O ideal é que seja pelo menos com um mês de antecedência, né? A gente sempre pede para vir se preparando antes, tanto para fazer a ordenha quanto para oferecer para o bebê, né? Uma insegurança muito grande das mães é achar que o bebê não vai se alimentar. E eu sempre digo assim, confie em mim, eu estou dizendo que seu filho não vai passar fome, deixa o leite. E elas muitas vezes dizem, mas não, ele não vai aceitar, ele não vai querer tomar no copinho, ele não vai tomar na colherzinha, ele não vai aceitar, não vai aceitar. Vai aceitar na sua ausência. Ah, mas ele fica 24 horas no meu peito, só fica comigo. Como é que ele vai se alimentar na minha ausência? Ele consegue, mas precisa de uma preparação. Então, você vai primeiro separar os materiais, aí você vai precisar do instrumento que você vai dar, seja um copinho, seja uma colherzinha, o que é que você vai oferecer esse leite. Você vai também treinar a retirada do leite, então precisa de uma técnica, sim, dos melhores horários, os melhores momentos para estar retirando esse leite, o armazenamento desse leite em local adequado, o congelamento do leite, a preparação, a quantidade para ser oferecida. Então, tudo isso, Mirella, precisa ser organizado. Então, essa mãe ela vai passar por essa organização, o material que vai ser esterilizado, o material que vai ser limpo, que vai ser guardado. Quais são esses materiais que precisa ter? Porque é uma lista de materiais e aí ela vai se organizando com antecedência. Então, revisando. É um mês, mais ou menos, para iniciar. Ela vai observar como ordenhar, ela precisa aprender como ordenhar, se ela nunca tiver feito uma ordenha ainda, ela vai começar do zero, a primeira vez que ela vai ordenhar. Ela precisa saber como oferecer esse leite, como aquecer esse leite, como armazenar e transportar. Porque Sabrina falou, ela vai ordenhar no trabalho. O que é que eu vou fazer com esse leite no meu trabalho? Então, ela tem que saber também como transportar para casa esse leite. Então, são fases, são etapas que ela vai passar durante esse processo. E aí eu queria saber também, a Sabrina pode responder, a importância nesse momento, nesse processo que não é tão simples assim, é preciso um acompanhamento profissional. Sim. Então, você poderia falar um pouco sobre esse acompanhamento? Vocês hoje possuem a AMA, né? Sim, consultoria. Então, fala um pouco do trabalho da AMA para que as pessoas possam entender melhor também. O objetivo da AMA, né, enquanto empresa, é acolher as famílias, né? E a gente levanta e defende a bandeira do aleitamento materno, né? Então, de acordo com as expectativas de cada mãe, óbvio que o nosso objetivo não é impor, e sim saber qual é o desejo dela.
e ajudá-las, né, dessa forma. E aí, a gente está durante todo o processo, na verdade, a gente acompanha essa mãe desde a gestação, e é importante falar de amamentação e retorno ao trabalho lá na gestação. Ela precisa estar preparada, cabeça pronta, né, para se organizar, entender como é que funciona a sua produção. Tem mães que vão voltar a trabalhar com 20 dias, como a gente voltou, né? Então, autônomas, elas não vão ter 6 meses de licença. Então, aproveitar a fase da pojadura, onde acontece aquela produção excessiva de leite. Já aproveita e já faz um estoque para saídas, entendeu? Essa mãe, ela precisa entender disso, de toda a dinâmica desse processo. E a AMA, ela vem para segurar na mão mesmo, para apoiar. A gente vai nas casas, né, ou através dos nossos cursos online, a gente demonstra como é que faz a preparação, a higienização desses materiais, como é que faz o aquecimento correto de leite, né? Eu já cheguei em casas que o pai foi esquentar o leite no micro-ondas e eu peguei do micro-ondas, assim, porque de fato a gente sabe que o leite perde essas propriedades, então como é que a gente armazena de forma que preserve todas essas propriedades do leite, os nutrientes do leite, tá certo? A gente vai lá no cuidador, nessa mãe que tá insegura, será que a minha mãe, será que a babá vai conseguir dar esse leite? Então a gente vai lá, está do lado, pega o bebê, oferece da forma adequada, então traz essa segurança para a mãe. Então ela volta ao trabalho muito mais tranquila. Além de criar toda uma rotina de ordenhas, certo? E a dinâmica, como a Mariana falou, de armazenamento, de transporte, que é fundamental. A gente está falando aqui desse processo, da importância desse processo, mas também importante, a Mariana também pode falar, ressaltar que a amamentação faz toda a diferença para o bebê, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância do leite materno, por que é importante que essa mãe continue amamentando esse filho, mesmo voltando ao trabalho. Perfeito, né? A gente sabe que o leite materno ele é padrão ouro, mas por que ele é padrão ouro? Porque ele é tudo que o bebê precisa ali nos primeiros 6 meses de vida. Ele é exclusivo, né? Assim, até os 6 meses a gente diz que só precisa de leite materno, somente, nada mais. Nem água. Nem água, nem um chazinho. É tão completo que nem água. Nem né? água, nada. Ele não vai desidratar, nada disso, porque o leite, ele tem todos os nutrientes que aquela criança precisa. Ele vai desde as proteínas, os lipídios, tudo que o bebê precisa de vitaminas, está lá no leite materno. Então, ele é uma proteção. Eu digo muito, adoro usar esse exemplo, que as mães mexem muito com elas, quando eu digo assim, a criança ela vai adoecer, fato, adoece. No primeiro ano de vida, acho que é uma por mês quase, são 12 viroses, e nesse momento de resfriados. Covid, aí que a preocupação aumenta. Com certeza. Então, assim, eles adoecem, as crianças vão adoecer. Mas a criança amamentada, ela tem imunidade, ela tem anticorpos, passado pelo leite materno. O leite materno está passando esses anticorpos. Então, essa criança, essa gripe, né, esse vírus, esse resfriado, fica por isso mesmo. Não evolui para algo mais grave. A criança amamentada, porque ela tem defesa, ela tem proteção. A gente vê que os bebês que não têm essa defesa, ou têm pouca defesa, evolui para uma pneumonia, para uma bronquiolite, para outras doenças, né? Não fica só ali nas doenças esperadas da criança, né? Nos primeiros anos, meses de vida. Então, o leite materno, ele tem essa proteção, ele deve ser incentivado fora do QI. Crianças amamentadas têm um QI muito mais elevado, são os estudos que provam, as evidências científicas. São crianças muito mais amorosas, é o vínculo, né? Não é que somente vínculo existe pelo leite materno. Não, existe vínculos de outras formas. Mas a gente sabe que o bebê que está bem aqui, bem pertinho de você, está sentindo o seu cheiro, está no olho com o olho. Então, isso é muito importante, é extremamente importante. E se a mulher não puder amamentar exclusiva até os 6 meses, que seja misto, porque cada gotinha de leite importa. Cada ml de leite vai fazer muita diferença e vai trazer esses nutrientes, vai trazer essa proteção. Então, muitas vezes a mulher acha, eu estou dando já a mamadeira com a fórmula e eu não preciso mais amamentar. Precisa, porque você está dando proteção para o seu bebê com aquele pouquinho, muito, enfim, a média que você está dando para o seu bebê vai fazer diferença, sim, no crescimento, desenvolvimento saudável dessa criança. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? E só complementando, Mirella, que a Mari falou, todo mundo sai ganhando com o processo da amamentação, verdade. né? Quando ela fala dos benefícios, e se a gente leva isso para as empresas, como a gente está pensando aqui na dinâmica de retorno ao trabalho, se a empresa que apoia a amamentação entende desses benefícios, essa mãe vai se ausentar menos, porque a criança vai adoecer menos. Entendeu? Isso. A mãe que vai se ausentar menos do trabalho, né? É uma criança que está mais saudável. Isso faz bem para a mulher, porque ela trabalha sabendo que a empresa apoia a decisão dela, então ela vai trabalhar de forma muito mais confiante, né? Gera essa adesão, essa vestir a camisa da empresa, porque ela sabe que a empresa está pensando nela. Né? Então, isso faz toda a diferença. Esse apoio da empresa, né? Com certeza, essa consciência faz toda a diferença. Isso também é um ponto que eu gostaria de ressaltar, Sabrina, que muitas mães, além desse processo, que não é fácil, né, de conciliar amamentação e trabalho, existe muito essa questão mesmo psicológica daquela mãe,
que vai ficar mais distante do filho, né? Que vai ter essa dificuldade. Então, esse acompanhamento psicológico também é realizado? Sim, a gente está lá sempre à disposição das mães, né? Quando a gente faz um atendimento de consultoria, a gente tem, acho que uma relação, né, Mari, que não tem fim. Tem pacientes que a gente tem faz 1, 2 anos e a gente continua tendo acesso e conversa e fala por WhatsApp. E é importante trazer esse suporte, essa segurança, porque elas acham que vão voltar ao trabalho e o bebê vai deixar de gostar porque outra pessoa vai estar oferecendo leite, né? A gente vê muito isso nos atendimentos. É aquele medo de perder o vínculo com a criança e esse medo ele não pode existir. Como a Mariana falou, o vínculo ele é criado de outras formas, certo? E uma estratégia muito legal também, quando a gente pensa em criar estoque, né? Essa mãe ela vai precisar de leite estocado, principalmente se esse bebê for menor do que 6 meses, precisar de um volume maior de leite para ser ofertado. Então, lá no trabalho, quando ela estiver fazendo as ordenhas, ela faça um FaceTime com essa criança, olhe uma foto, né? Uma fraldinha, tudo isso vai fazer com que ela consiga extrair uma melhor quantidade de leite. Então, isso é super importante. Esse vínculo, né? Essa relação, ela é super importante, faz a diferença. E quem sofre mais, Mirella, é a mãe do bebê. Ela acha que o bebê mais falta, né? Ela acha que o bebê tá em casa sofrendo. Ai, meu Deus, ele tá sentindo minha falta. Ele tá... Não. Ele tá com outra pessoa que tá dando também esse vínculo, né? Que tá cuidando muito bem. Então, ela tem que entender isso, que essa separação, ela vai existir, né? Mais cedo ou mais tarde, ela vai existir. Então, e trabalhando isso, que vai se tornando mais fácil. Mariana, a gente também sabe que, além disso, dessa questão da volta ao trabalho, né, dessa amamentação, existem muitas mães que têm dificuldade na amamentação. Eu tive dificuldade, meu leite pedrou, né, doía bastante. Feridas, então assim, não é fácil, né? Então, para esse tipo de situação, como a AMA trabalha? Pronto, a gente faz uma consultoria, né? A gente faz consultoria tanto domiciliar quanto na maternidade, né? Já para evitar alguns problemas. E aí a gente está acolhendo, promovendo, incentivando esse aleitamento materno. De que forma? A gente vai lá, a gente não está aqui para momento não impor nada, né? A gente quer ajustes. Né? Pronto, a gente quer ajustes na amamentação. Então, às vezes a mãe acha que a gente vai chegar lá e dizer como é que ela tem que amamentar o filho dela. Ela sabe como vai amamentar o filho dela, mas ela precisa de ajustes. Às vezes, a ferida é porque o bebê está fora do alinhamento. Primeiro detalhe, por exemplo. O bebê está mamando, eu gosto muito do exemplo também, da refeição, né? Quando a gente está fazendo uma refeição, a gente está aqui, ó, alinhado, cabeça, corpo, todo alinhado fazendo a refeição. E às vezes a mãe quer que o bebê esteja com a barriga para cima e o rosto virado pro peito. E esse não alinhamento, cabeça para um lado e corpo para o outro, atrapalha. Pode ferir, pode fazer o bebê não retirar o leite suficiente, pode a mama ficar pedrando por conta dessa retirada insuficiente de leite. Estresse o bebê, né? Estresse o bebê, porque ele quer comer e não consegue comer. E aí ele então, às vezes, é um pequeno detalhe. Virou o corpo e deixou ele todo alinhado, a amamentação flui, sem fissuras, né? Que a gente chama sem as feridas, vai fazendo ajuste. Às vezes é uma língua presa de um bebê que não foi detectado, que a mãe não teve essa orientação, e aquela língua presa tá ferindo a mama. O bebê não tá, mais uma vez, conseguindo extrair o leite ou fixar na mama. Então, são alguns detalhes que precisam ser vistos por profissional capacitado, né? Especialista nessa área, porque às vezes ela diz, mas eu tô com um pediatra que cuida de bebê, mas ele não é especialista em amamentação. E às vezes a gente precisa, cada um, né, tem sua especialidade para trabalhar da melhor forma. A gente estuda muito, né? A gente se prepara, a gente faz cursos, a gente ministra curso. Então, assim, mãe também. É mãe, é empresária, né? É de tudo um pouco. Né? O principal, a gente viveu na pele isso também, então a gente sabe, a gente está ali para acolher essa mãe. Porque às vezes o profissional chega com tanta grosseria, a gente escuta muito, você não tem leite, não é assim que você vai amamentar seu filho, deixa eu lhe ensinar como é que você vai amamentar. Não é assim que funciona, né? Não é nesse formato. Então, às vezes a gente chega, só o chegar da gente ali na residência dela, ela já se acalma. Já dá uma tranquilidade. Já dá uma tranquilidade, né? A amamentação já começa a fluir. Ela fala muito assim, eu não vou deixar você ir embora. Eu não quero que você vá embora. Dorme aqui, mora aqui, porque quando você tá aqui as coisas funcionam. Quando você sai, desanda. Mas é emocional. E a gente sabe que a amamentação, o sucesso da amamentação, ela tá muito atrelada ao psicológico. Né? Isso aqui manda aqui. Então, se o psicológico não tá bem, se você não tá emocionalmente bem, se você não tá com a rede de apoio boa, né? Porque existe a rede de agouro, que é aquela que diz assim, esse leite é fraco. Esse peito é muito ruim para amamentar. Esse menino tá passando fome. Nossa, imagina você escutar. Já é uma dificuldade tão grande. E não escutar isso, né? Porque eu acho que nenhuma mãe quer saber que seu filho tá passando fome. E, então, assim, nossa, assim, é cruel. Então, se essa mãe ela tem uma rede de apoio boa, e ela está com um psicológico preparado, que é desde, como a Sabrina falou, desde a gravidez que vem se preparando, vem fazendo cursos, vem pesquisando, cuidado com essas pesquisas, né? A rede social está aí, que a gente sabe que tem de tudo,
Então, às vezes, ela escuta na rede social que uma influencer, uma blogueira, falou que amamentar era ruim, ela já vai com esse pensamento que amamentar é ruim. Então, tem que ter muito cuidado por onde é que você está se preparando, quais são as informações que você está recebendo. Porque você pode levar o seu puerpério, né, a sua maternidade por água abaixo, se você não tiver munida de boas informações. É importante também a gente falar que é só uma barreira, Sim. né? É difícil às vezes, mas depois que você consegue passar... Quando engrena é só alegria. É só alegria. Geralmente são os 15 primeiros dias. Eu gosto de falar muito isso. Segura só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Porque quando a gente sabe que vai dar certo, assim, que a gente sabe que vai passar, pronto, a palavra é essa, quando a gente sabe que vai passar, é mais fácil aguentar. É mais fácil aguentar, porque às vezes a gente tá ali, meu Deus, isso não tem fim. Tem fim, já passa. Geralmente são os 15 primeiros dias, são as 2 primeiras semanas, geralmente. Então aquelas 12 mais persistentes, né, aquelas desconforto, geralmente são os 15 primeiros dias. Tem mulheres que dura 20 dias, tem mulher que dura até um mês ou mais. Mas, via de regra, passou os 15 primeiros dias, as coisas vão fluir mais leve. E eu também gostaria de abordar com vocês essa questão da Covid versus a amamentação. É um momento que muitos especialistas também ainda estão tentando entender. Chegar a alguma conclusão. E eu gostaria de saber, a mãe que está com Covid, ou que pegou o Covid, ela pode continuar amamentando? Não só como é que pode, funciona? como deve, né? No início, né, naquela primeira onda, ainda existia muito desconhecimento em relação à doença, né? Muitas dúvidas, mas já foi comprovado, né, que o benefício da amamentação, ele vai além do risco, né? Supera o risco do adoecimento, né? Principalmente em crianças, a gente percebe que o Covid na criança é muito mais leve, né? A infecção por Covid, comparando aí com adultos e idosos, certo? Então, hoje já é preconizada a amamentação, mesmo que a mãe esteja em infecção ativa, tá certo? Ela toma as medidas de precaução, então higiene das mãos e máscara, mas ela mantém o aleitamento. Eu vou te dizer, Mirella, que eu sou prova viva disso, né? Em dezembro do ano passado, a gente teve Covid, e aí eu, meu esposo e minha filha de 3 anos pegamos, e as babás e a minha filha de 6 meses, que estava em aleitamento exclusivo, não fez nenhum espirro, nenhuma tosse. Então, mamando exclusivamente, não parei a amamentação em momento algum, e ela não teve absolutamente nada. Então, eu falo e comprovo, né, porque passei mesmo, que a amamentação, ela protege demais a criança, protege mesmo. E as mães, existe agora, né, uma campanha até de uma amamentação prolongada, porque as mães que estão se vacinando, né, elas estão querendo permanecer com a amamentação para que o bebê também seja imunizado via leite materno. A gente não sabe que é imunizar, se a imunidade da mãe passa para o bebê. Sim. Então, a mãe que está recebendo a vacina, ela está prolongando essa amamentação para que os bebês possam receber também esses anticorpos. Isso é maravilhoso. Então, o leite materno não contamina? Não contamina, mas passa a proteção. Olha só, é importante demais falar isso aqui, porque ainda existem muitas dúvidas, né? Como você mesmo falou. E aí, Mariana, você pode complementar isso também para que as mães que estão nos ouvindo, nos acompanhando, possam aí ficarem relaxar, né? Relaxar quanto a isso. É engraçado, Sabrina falou aqui, né, que as mães estão prolongando a amamentação, mas ainda tem aquelas que pararam de amamentar. Por causa do Covid. Não, pararam de amamentar antes, né? Porque normalmente, e receberam a vacina e agora quer voltar a amamentar para passar pro filho. Tá entendendo, Mirella? A mãe não amamenta mais, ela parou de amamentar há 1 mês. Aí hoje ela recebeu a vacina. Aí ela, nossa, eu quero que meu bebê tenha acesso a esses anticorpos. Aí ela pega o filho dela e bota no peito. Aí ele, não, mas eu não quero mais não, já encerramos nosso ciclo. Ela, você vai mamar, você vai mamar. Aí liga pra gente, meninas, como é que eu faço pra poder retornar a amamentação? Eu disse, mamãe tá com 1 mês, meu bebê tá com 2 anos, enfim. E eu quero voltar a amamentar pra que ele tenha esse contato com os anticorpos. Eles vamos tentar, vamos começar protocolos de ordenhas, vamos começar a incentivar pra ver se ele volta a mamar. Mas elas estão com uma preocupação muito grande de passar proteção para o bebê. E, gente, não é só o Covid, é todas as proteções, as doenças que você já teve no seu passado, tudo que você já viveu tá passando para o seu bebê. Então, assim, não tem o que discutir. O leite materno, ele é ouro, né? O colostro, que é aquele primeiro alimento do bebê, assim que ele nasce, né? Ele nasceu, ele já vem para o seu peito, já vai lamber, cheirar, sugar, o que ele quiser, ele tá recebendo o colostro. E esse colostro, ele é uma vacina que as pessoas dizem assim, se fosse fazer uma fila para tomar o colostro, as mães, assim, enfrentaria quilômetros de fila para receber essa vacina, que seria o colostro. E as mães, muitas vezes, ignoram os benefícios do colostro, que ele é riquíssimo, riquíssimo. Ele é
tudo, que ele é a primeira fase do leite, né? Colostro, aí vem um leite de transição para chegar no leite maduro. Então, todas essas fases são muito importantes. Então, elas ficam preocupadas, achando que aquele primeiro leite não é suficiente para o bebê. Mas o estômago é bem pequenininho, é minúsculo, e tudo que ela produz ali é suficiente para o bebê dela. Claro que existem algumas exceções que a gente trabalha à parte, né? A natureza é perfeita. Perfeita. Não tem o que questionar. E eu gostaria também que vocês falassem, aí Sabrina pode também começar, a respeito de quais equipamentos essa mãe pode utilizar para armazenar esse leite, é manual ou não? Fala mais sobre isso também. Pronto. Para fazer o processo de ordem e armazenamento de leite, eu acho que é tão democrática a amamentação que vai depender do quanto você tem para gastar. Se eu não tenho nada para gastar, eu faço a ordenha manual, vou conseguir estocar da mesma forma com a minha mama, eu consigo ordenhar essa mama e consigo criar um estoque de leite. Se eu tenho um pouquinho a mais para investir, eu posso comprar uma bomba, né? Seja elétrica ou uma bomba manual. Isso vai facilitar, né? Vai fazer com que ela ganhe um pouco mais de tempo para realizar essa ordenha. E é menos doloroso, ou não? Não, em relação a isso, a dor não, tá certo? É o tempo. O cansaço de ficar com a mão, Exatamente. incomoda. A bomba faz por você, né? Muitas vezes Exatamente. Certo? Então, a bomba elétrica, ela tem essa vantagem de ser mais prática, tá certo? Mas não impede. Não tem uma bomba, vou parar de amamentar. Não, com a sua mão você consegue ordenhar, tá? E para o armazenamento, a gente sugere que seja armazenado em frasco de vidro com tampa plástica livre de BPA. Também é um preço super acessível, né? Qualquer mãe pode ter acesso. Com menos de R$5 ela compra um frasco e consegue armazenar. Em relação à oferta, aí vai depender da idade do bebê. Então, até o 3º mês, a gente sugere que esse bebê ele receba o leite ordenhado ou naquele copinho de cachaça que também toda casa tem, né? Ou numa colher, que a gente sugere até colher dosadora, tipo uma mamadeira de colher. Também um precinho super tranquilo. Depois disso, depois de 3 meses, a gente já percebe que o bebê, ao brincar, ele já segura objetos, né? Então, ele segura um brinquedo, leva até a boca. Então, ele já tem essa destreza de trazer os objetos até a boca. Nesse momento, a gente vai dar um avanço para essa criança, na autonomia dessa criança. Então, a gente vai oferecer esse leite num copo que a gente chama de copo de transição, que pode ser aquele com o bico rígido ou 360 graus, onde o bebê, através das alças, pode começar a fazer esse movimento de trazer o leite até a boca. Óbvio que conduzido por um cuidador. Depois do 6º mês, inicia a introdução alimentar. E a partir desse momento, o bebê também já começa a explorar, né, novas habilidades. A partir daí, a gente já pode também expor esse bebê a um copinho com canudo. Tá certo? Então, um copinho canudo do bebê já consegue sugar esse leite. Então, a cada fase do bebê, né, da criança, a gente consegue ofertar um dispositivo adequado, tentando eliminar aí dessa linha do tempo a mamadeira. Porque a mamadeira, nesse momento, vai trabalhar contra a amamentação. Porque o bico da mamadeira pode confundir com o bico do peito. Então, o bebê muda de padrão de sucção do bico do peito para o bico da mamadeira. E o fluxo de leite na mamadeira é um fluxo livre. O bebê não faz esforço. E para retirar o leite da mama, o bebê faz esforço. Então, uma vez que ele é exposto ao caminho mais fácil, obviamente ele não vai querer o caminho mais difícil, né? Certo? Então, a gente tenta, nos nossos atendimentos, também tirar a mamadeira da jogada para que a gente tenha, né, uma amamentação mais prolongada. E isso é uma grande dúvida das mães, né? Muitas vezes já está no enxoval a mamadeira. Exatamente. E a chupeta também, chupeta né? e mamadeira. Atrapalha também, que é o padrão de sucção. Isso em relação à amamentação, né? Ele também tem desvantagem para outros, para respiração, para dentição, para fala, para postura. Então, se você for avaliar esses bicos artificiais, eles podem trazer prejuízos para a criança de diferentes formas. Tem mãe que arrisca, né? Tem mãe que tá pagando o preço, depois eu coloco numa fono, depois eu coloco levo um dentista, eu coloco um aparelho e vive a correção. Então, são escolhas e nós não estamos aqui para julgar. Pelo contrário, né? Menos julgamento e mais empatia. Esse é o nosso propósito, eu acho que da sociedade. A sociedade ela tem que ser livre desses julgamentos. Eu acho que a gente tem que acolher muito mais. A gente tem que ter um olhar diferenciado para essa maternidade. A gente tem que estar realmente apoiando, abraçando essa mulher. Porque a partir do momento que a gente critica muito e o que está sendo mais difícil hoje, que a gente escuta das mulheres na maternidade, são as comparações. São as comparações, são os palpites. Né? E às vezes ela mesma se compara. Às vezes ela se vê numa rede social que uma colega está viajando, deixando o bebê em casa, viaja com o esposo, ela queria estar vivendo isso, muitas vezes não é possível, ela não tem com quem deixar uma criança, ela não consegue se desapegar. Então, cada pessoa vive a sua limitação e não aceita muitas vezes. E isso está mexendo com as mulheres, está mexendo com as famílias, com a maternidade, que não está cada vez, já até disse, cada vez diminuindo, né? Antigamente eram 6, 8 filhos, hoje é 4, hoje é 3, 2. Não é bom, né? Não, 0, chega até 0 filhos, né? Então, assim, o casal hoje
já está pensando 2 vezes, 3 vezes antes de ter um bebê, por conta dessas notícias que chegam de quanto é difícil, né? Amamentar, quanto é difícil criar um filho, educar e por aí vai. E é importante a gente não julgar, né? Porque cada mãe que sabe da sua dificuldade, da sua vida. Se ela optou por dar mamadeira, ok, tudo bem, a gente sabe que é mais fácil, né? Nós também somos mães. Então a gente sabe que é um caminho mais fácil, que para ela talvez dar num copinho seja muito trabalhoso, enfim, certo? Ela não se sinta Tem tanta segura, coisa tanta envolvida coisa por envolvida, trás, muita coisa isso. envolvida, entendeu? Então, menos julgamento. O próprio cuidador muitas vezes diz isso. Essa é a maioria dos casos. Eu não vou dar em copo. Eu não vou, tenho medo de engasgar essa criança, eu não vou dar. E aí ela se vê, nossa, eu queria muito não dar na mamadeira, mas eu só tenho essa pessoa para deixar meu filho. E essa pessoa diz que vai dar na mamadeira. Isso. Então, ela não tem nem escolha muitas vezes, né? Não é simples. Não é tão Não é simples tão assim. Sorte de quem, né, pode Pode. fazer tudo direitinho. E quem Exato. não pode, buscar aí as melhores alternativas. E eu queria saber, Mariana, qual a quantidade ideal do leite materno, aí quando a gente fala em armazenar esse leite? Não tem uma quantidade ideal de regra, não existe, né? Porque a gente vai depender de cada criança, do peso dessa criança, para poder fazer um cálculo. Então, isso é avaliado individualmente. Até porque tem bebê que come mais, tem bebê que come menos, tem momento que ele tá com mais fome, tem momento que ele tá com menos fome. Então, é difícil a gente mensurar valores, né? A gente trabalha de forma individual, a gente no curso, a gente ensina de forma geral e ela vai adaptar a realidade dela, vai testando. A gente fala muito que são testes. Mas a gente sempre trabalha com potinhos PMG. Como assim, Mari? Por exemplo, um potinho P, ele vai ter 50 ml de leite. Um potinho M, ele tem 100 ml de leite. E um potinho G, ele tem 150 ml de leite. E aí eu vou testar. O meu bebê, eu já estou trabalhando, já estou fazendo outros testes, eu vejo que ele consome 100 ml, por exemplo. Mas pela idade, pelo peso dele, ele consumiria até 150 ml. O que é que eu vou fazer? Eu vou descongelar um pote médio de 100 ml, vou aquecer no banho-maria, né, na forma correta, e vou oferecer ao bebê. Terminou de oferecer, esse bebê ele está com muita fome, eu percebo que ele está chorando de fome, eu tiro um potinho P e ofereço como fosse um complemento. E aí eu vi que ele tomou 150, da próxima vez eu já vou direto no pote G, de 150 ml. Então eu vou testando. À medida que eu vou conhecendo o meu bebê, eu já vou direto no pote G, porque eu já sei que ele já vai consumir 150 cada mamada. Ou às vezes, eu estou perto de chegar em casa do trabalho, e tá na hora da refeição dele. Então, eu já tô vindo com o peito bem cheio para oferecer para ele. Mas ele já tá com muito choro e a rede de apoio não tá conseguindo acalmar essa criança. Aí eu digo, dá um potinho P, dá uns 50 ml, é o tempo que eu chego em casa e eu complemento com a mama. Então, ele toma uns 50, se acalma, eu tô chegando dentro de 20 minutos, meia hora, termina mamado mais 100 ml, por exemplo, da minha mama. Então, assim, ele acaba fazendo a refeição completa. E a gente vai avaliando situação por situação. Então, não dá para eu dizer, um bebê de 1 mês come diferente de um bebê de 4 meses, né? Então, a gente vai adaptar a realidade de cada um. E tudo isso, né, que vocês estão falando aqui, está também, tudo isso já está no curso de Tudo vocês? está no tudo curso, e muito todos mais. os detalhes, né? A gente fez assim de forma muito cuidadosa, né? O descongelamento do leite de verdade numa panela de verdade. Sim, Então vocês muito conseguem prático. observar toda a dinâmica desse processo, desses cuidados, né? Tem a lista dos todos os materiais, a gente mostra cada material para que você possa entender, né? Os tipos de bomba, como é que elas funcionam, né? A gente faz a simulação com o boneco e como ofertar em cada dispositivo, então o curso está super completo. Olha só, procurem, viu? Esse curso na Unieducar está disponível Sim, também, tá não é? Vale super a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai te ajudar bastante. Exato. E o nome do curso é Amamentação E retorno ao trabalho. Aí a E gente a vida social, e vida né, social, Sofia? porque assim, eu quero voltar a trabalhar, mas hoje as coisas já estão abrindo, né? Já tem um restaurante, algo do tipo, eu quero sair à noite. É possível? É possível? É possível essa mulher voltar a ser mulher, né? Voltar a ser esposa, dona da sua vida, entre aspas, né? Porque às vezes nasce um bebê, nasce uma mãe, e a mãe se isola do mundo. Mas tem uma hora que ela sente saudade daquela mulher que ela era antes. E é no Óbvio, salão, né? e vai no salão. Cinema. Ou até uma própria emergência mesmo. Se tiver uma emergência, vou ter que me ausentar, né? Então, é importante ter um leitinho estocado para ser ofertado Conciliar. nesses momentos. Conciliar tudo isso, certo? Então, o curso está aí e a gente tem como falar consultoria presencial, mas o nosso objetivo nesse curso é ir além, né? Tem pessoas que não moram em Fortaleza, né? Moram no interior, moram em outra cidade, precisam ter acesso a esse conteúdo, né? Conteúdo com valor super acessível que a gente consegue disseminar, né? E defender a amamentação, que o nosso objetivo é esse, né? É fazer com que ela não pare de amamentar porque voltou a trabalhar. Então é isso, você que nos acompanha, tem interesse de entender mais sobre esse tema,
vai lá na Unieducar, o curso Amamentação e Retorno ao Trabalho e Vida Social Isso. está disponível com Sabrina, com Mariana, para você entender tudo. Gente, muito obrigada pela participação aqui no Unieducar Entrevista. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada, Mariana. Espero entrevistá-las em outra oportunidade Com também. certeza. Obrigada, gente. E é isso, Unieducar Entrevista fica por aqui. Conversamos sobre amamentação e retorno ao trabalho com Sabrina Lapenha e também com a Mariana Gonçalves, elas que são enfermeiras e são também proprietárias da AMA Consultoria Materno-Infantil. Vou ficando por aqui e te espero no próximo Unieducar Entrevista. Até lá!